Caríssimos católicos apostólicos romanos, filhos da única Igreja fundada por Jesus Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, no Evangelho de São Mateus 16:18 diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. São Mateus 16:18. Jesus Cristo diz: edificarei a minha igreja. Ele diz no singular, ele não diz edificarei as minhas igrejas no plural. Está claro que Jesus Cristo fundou somente uma igreja, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Nós, católicos, precisamos amar e defender a Igreja Católica, porque a Igreja Católica é a Igreja de Deus, a única igreja fundada por Deus. O católico que não ama a igreja, o católico que não defende a igreja, é um filho ingrato. Todas as religiões, todas as seitas trabalham para destruir a Igreja Católica com calúnia e difamação. Nós, católicos, precisamos defender a nossa mãe igreja, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. O católico que não defende a igreja é um filho ingrato. O Papa Francisco é o Papa da Igreja Católica. Não existe outro Papa. Muitos católicos estão xingando o Papa. Quem não gosta do Papa, reze por ele e cale a boca. Esses católicos que xingam o Papa, de antipapa e anticristo, têm o demônio na alma. Santa Catarina de Sena, na carta 28, número 4, diz: ainda que o Papa fosse um demônio encarnado, jamais devo levantar a cabeça contra ele. Santa Catarina de Sena, carta 28, número 4. Muitos católicos vivem na lama e xingam o Papa. É preciso rezar pelo Papa e calar a boca. Quem afirma que o Papa Francisco não é o sucessor de São Pedro está excomungado. Na Constituição Dogmática Pastor Eternos, de 18 de julho de 1870, diz: se alguém negar que o Romano Pontífice é o sucessor de São Pedro no mesmo primado, seja excomungado. Conferir na Constituição Dogmática Pastor Eternos, de 18 de julho de 1870. Prezado católico, vamos refletir sobre os pastores que foram às pressas para a gruta de Belém. No Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos 15 e 16 diz: quando os anjos os deixaram em direção ao céu, os pastores disseram entre si: vamos já a Belém e vejamos o que aconteceu, o que o Senhor nos deu a conhecer.
Foram então às pressas e encontraram Maria, José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos 15 e 16. Estimado católico, quando os anjos deixaram os pastores e foram em direção ao céu, os pastores não cruzaram os braços, não ficaram frios e indiferentes, não ficaram adormecidos sobre o gramado, não adiaram a viagem para Belém, mas disseram: vamos já a Belém. Foram então às pressas para Belém. Lucas, capítulo 2, versículos 15 e 16. Quando Deus nos chama para o seu serviço, o nosso sim a Deus deve ser generoso e imediato. Não podemos deixar para depois, não podemos adiar nem demorar. Devemos imitar a pressa dos pastores. Eles disseram: vamos já a Belém, e foram às pressas. Lucas, capítulo 2, versículos 15 e 16. Nós, católicos, não podemos adiar nem demorar. Devemos imitar a pressa dos pastores. Aquele católico que ama verdadeiramente a Deus não deixa para depois, mas sim abre imediatamente o coração para Ele, porque Deus merece todo o nosso amor. Fomos criados para conhecer, amar e servir ao nosso Criador. Deus quer que o nosso coração seja generoso e desapegado de tudo e de todos. O nosso sim para Deus deve ser total. Os pastores disseram: vamos já a Belém. Foram então às pressas. Repito, os pastores disseram: vamos já a Belém. Foram então às pressas. Lucas, capítulo 2, versículos 15 e 16. Estimado católico, quando Jesus nos chama, devemos atendê-lo imediatamente, porque Ele pode calar e podemos nos perder. Não podemos deixar para depois a realização do bem. Santo Afonso Maria de Ligório escreve: hoje Deus te chama a fazer o bem. Faze-o hoje mesmo, porque amanhã talvez já não terás tempo ou Deus não te chamará. Escreve Santo Afonso Maria de Ligório. E o maior bem é viver na presença de Deus. O maior bem é caminhar na presença de Deus. O maior bem é adorar o menino Jesus, como fizeram os pastores de Belém. Prezado católico, os pastores de Belém foram às pressas para a gruta e encontraram Maria, José e o menino Jesus. Conferir Lucas, capítulo 2, versículo 16. Repito,
Os pastores de Belém foram às pressas para a gruta e encontraram Maria, José e o menino Jesus. Lucas 2:16. Para encontrar Jesus Cristo, é preciso deixar tudo. É preciso descruzar os braços e perseverar no caminho da luz, da santidade e do bom exemplo. Se os pastores fossem homens acomodados, preguiçosos e apáticos, não teriam encontrado o menino Jesus, Maria e José na pobre gruta de Belém. Aquele que fica acomodado e de braços cruzados encontra a condenação eterna. Caríssimo católico, milhões de católicos vivem longe de Jesus porque são preguiçosos, frios, indiferentes e apáticos. Não são capazes de deixar a casa para ir até a igreja mais próxima para visitar Jesus Cristo no sacrário. Preferem a televisão, a companhia dos vizinhos e amigos, preferem as piadas nos botecos e outros. No Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos 15 e 16 diz: quando os anjos os deixaram em direção ao céu, os pastores disseram entre si: vamos já a Belém e vejamos o que aconteceu, o que o Senhor nos deu a conhecer. Foram então às pressas e encontraram Maria, José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Lucas 2:15-16. Estimado católico, os pastores disseram: vamos já a Belém. Foram às pressas. Lucas 2:15-16. É impossível alguém se aproximar de Jesus sem um propósito firme, sem uma vontade enérgica, sem um desejo convicto. Para encontrar Jesus, para se aproximar dele, é preciso querer, e querer com sinceridade, não ficar sobre o muro e com meia vontade, mas é preciso querer com valentia. Os pastores disseram: vamos já a Belém. Foram às pressas. Lucas 2:15-16. Estimado católico, os pastores de Belém não deixaram para depois, não esperaram o dia clarear, não deixaram para o dia seguinte, para a outra semana, como milhões de católicos fazem hoje. Eles disseram: vamos já a Belém, vamos agora a Belém, e foram às pressas. Não foram parando pelo caminho, mas foram diretamente às pressas para a gruta de Belém, onde estava o menino Deus deitado na manjedoura. Estimado católico, era noite, estava escuro. Eles, os pastores, enfrentaram a escuridão
para buscar Jesus, luz eterna, luz do mundo. Nós, católicos, não podemos deixar de buscar a Jesus Cristo por causa da escuridão, isto é, por causa das dificuldades, obstáculos, provações e adversidades. Nós devemos enfrentar todas as dificuldades para buscar o menino Jesus. Devemos enfrentar a escuridão com os olhos fixos em Jesus Cristo, luz do mundo. Quanto maior for a dificuldade, maior deverá ser o nosso esforço para encontrar a Jesus Cristo, nossa paz e nosso melhor amigo. Milhões de pessoas deixam de buscar a Jesus por causa das perseguições, críticas e zombarias. Os pastores de Belém venceram todos os obstáculos e encontraram a Jesus na pobre gruta de Belém. Encontraram Jesus, Maria e José na gruta de Belém. Santo Ambrósio diz: ninguém deve buscar a Jesus Cristo preguiçosamente. Repito o que escreve Santo Ambrósio: ninguém deve buscar a Jesus Cristo preguiçosamente. O católico deve pensar sempre em Jesus. Isso não é fanatismo, mas é amor verdadeiro. Pensar sempre em Jesus Cristo é amá-lo de verdade. Fanatismo, isso mesmo, fanatismo é passar horas e horas olhando novelas podres e imundas. O católico deve caminhar sempre em direção a Jesus Cristo, luz do mundo. Deve seguir os passos de Jesus, imitando as suas virtudes. Os pastores de Belém disseram: vamos já a Belém. Foram às pressas, diz a Bíblia. Nós, católicos, devemos dizer todos os dias, com o coração, alma e com os lábios: vamos já a Jesus, vamos apressadamente para o Senhor que nasceu para nos salvar. É muito perigoso deixar para depois, porque a morte não avisa o dia nem a hora da sua visita. Estimado católico, devemos buscar a Jesus continuamente. Não podemos esquecer do Senhor que nasceu para nos salvar. No livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6 diz: procurai a Deus enquanto pode ser achado. Repito, procurai a Deus enquanto pode ser achado. Isaías, capítulo 55, versículo 6. Prezado católico, não podemos esquecer-nos de Jesus. A vida longe do seu amor não tem sentido. A vida longe de Jesus, longe do amor do menino Jesus, não tem sentido. É um vazio total. O mundo está vazio
porque voltou as costas para Jesus. O mundo está mergulhado na escuridão, porque se rebelou contra Jesus Cristo, luz do mundo. Os pastores disseram: vamos já a Belém. Foram às pressas. Quem ama não deixa para depois. Quem ama a Deus não deixa para depois. Milhões de pessoas deixam para buscar a Jesus na velhice. Durante a juventude servem ao demônio e desprezam a Jesus. E a morte chega antes da velhice, e essas pessoas vão para o inferno. Prezado católico, é muito perigoso adiar a conversão, a mudança de vida. Deixar a conversão para a velhice é muito perigoso. São Jerônimo diz que de 100.000 pessoas que deixa para se converter, na hora da morte, somente uma pessoa morre bem. De 100.000 pessoas, segundo São Jerônimo, que deixa para se converter, na hora da morte, de 100.000, somente uma pessoa morre bem. Feliz do católico que caminha com rapidez ao encontro do menino Jesus. Esse católico é sábio, fervoroso e zeloso. Os pastores de Belém não foram às pressas para um baile, para um forró, para uma casa de prostituição, mas sim foram para Belém, onde estava Deus deitado numa manjedoura, e passaram a noite adorando o menino Jesus. Ficaram na gruta de Belém, conversando com Maria Santíssima e São José. Os pastores de Belém deixaram as suas ovelhas, os queijos, os requeijões, o leite, os doces e outros, para se aproximarem de Jesus Cristo, riqueza infinita. Jesus Cristo está acima de tudo que é terreno. Quem ama a Deus não se apega aos bens da terra. Os pastores deixaram tudo para buscar o Deus eterno na pobre gruta de Belém. Nós devemos imitar o desapego dos pastores de Belém. Deus quer que desapeguemos o nosso coração das coisas caducas desse mundo. Deus quer que o nosso coração seja somente dele. Caríssimo católico, conhecemos um pouco sobre a pressa dos pastores em buscar o menino Jesus na pobre gruta de Belém. Deus quer que o católico seja membro vivo da Santa Igreja. A Igreja não é sarcófago para conservar múmias. O católico só de nome não se salvará. Ninguém tem certeza absoluta da salvação da alma, nem o Papa tem essa certeza. O católico precisa viver santamente, precisa desprezar as coisas caducas desse mundo. O católico precisa iluminar com o seu exemplo de vida, ser sal da terra e luz do mundo, como ensina Jesus Cristo.
Sabemos que a vida é curta, o tempo não espera. Devemos entesourar no céu agora, hoje. Após a morte, é impossível entesourar no céu. Não podemos perder tempo. É perigoso morrer de mãos vazias. É perigoso jogar as oportunidades fora. Jesus disse que a quem muito foi dado, muito será cobrado. São Pio X diz que o católico precisa ser membro vivo da Santa Igreja, não membro morto. É preciso acordar os católicos. É preciso acordar os católicos que estão dormindo nas mãos do demônio. É preciso também acordar muitos bispos e padres e freiras que dormem durante o dia. Enquanto o povo trabalha, eles estão dormindo, ao invés de evangelizar. O Papa Leão XIII diz que a covardia dos católicos fortalece os inimigos da Igreja Católica. Encíclica Sapientiae Christianae, número 18. Devemos lançar uma campanha mundial para acordar os católicos, para acordar também muitos bispos, milhares de padres e milhares de freiras que estão dormindo, vivendo no comodismo. Os inimigos estão invadindo tudo porque os católicos estão dormindo de braços cruzados. É preciso acordar os católicos. Na carta de São Paulo aos Romanos 13:11 diz: já é hora de despertar. E na carta aos Efésios 5:14 diz: acorda, tu que dormes. O católico frio, indiferente e apático é grande inimigo da Igreja Católica.